Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi. Hoje nós vamos resolver mais um exercício que diz o seguinte: a função demanda para um produto é P igual a 100 menos 2x. E o custo total é C igual a 500 mais 3x. Nessas condições, qual é o preço que maximiza o lucro? Perceba que o exercício de matemática, nós trabalhamos com funções matemáticas aplicadas à administração e economia. Nós temos três funções envolvidas aí, né? No caso aí, quatro funções, né? A função demanda, a função custo, a função lucro, e tendo o custo para achar o lucro, eu vou precisar da função receita. E aí eu vou determinar a função lucro. Perceba que no meu caso aqui eu tenho uma demanda, né? Uma demanda que me dá o preço de venda P em função de uma quantidade que lá foi chamada de X, né? Preço P em função de X. A nossa demanda é esta função aqui. Perceba que a demanda ela diz que quando a quantidade é zero, quando a quantidade demandada é zero, o preço é 100. Quando a quantidade demandada aumenta uma unidade, o preço cai 2 unidades para cada unidade adicional na demanda. Quer dizer, se você quiser aumentar a sua demanda em 1 unidade, você tem que reduzir o seu preço em 2 unidades. Esse é o papel do coeficiente angular da reta, né? Lembra que a demanda aqui é uma função linear. O gráfico dessa função demanda tem mais ou menos esse aspecto. Ó, o gráfico de uma reta no sistema de eixos X e o Y, que no caso representa o preço P. Essa função demanda, o gráfico dela é uma reta decrescente. Então ela começa num ponto acima aqui e é decrescente. Essa aí seria a nossa função demanda. Depois nós temos a função custo. Lembra que o custo aqui também é dado em termos de X, né? O custo C em termos dessa quantidade X. E o custo é 500 mais 3x. Bem, como é que nós interpretamos o custo? Esse custo aqui seria um custo total formado por duas parcelas. Uma parcela fixa, que não depende da quantidade produzida X. Essa parcela fixa é o nosso custo fixo. E uma parcela aqui que depende da variável X, que é o nosso custo variável. Então nós temos um custo de produção de R$3 por unidade e um custo fixo de R$500, ou dependendo aí da unidade que está sendo usada. Nesse caso aqui, o nosso custo também é uma reta, só que uma reta crescente, né? Uma reta, o coeficiente angular dela é positivo, diferente da nossa demanda que o coeficiente angular é negativo. E o gráfico dessa função custo tem mais ou menos esse aspecto, né? O eixo X, o eixo Y, representando o custo. Ele começa em 500, é um gráfico que é representado por uma reta crescente. Então nós temos aqui a nossa demanda e o nosso custo. Bem, eu preciso da função lucro. Mas o que é o lucro? O lucro ele é dado da seguinte forma. O lucro ele é obtido da diferença entre receita e custo. Receita é a entrada de capital, custo é a saída de capital, a diferença entre eles é o lucro. Isso de uma maneira bem simplificada. Para achar a receita, tem que lembrar que receita é o produto. Receita é o produto do preço P pela quantidade Q. E o preço P nesse exercício é dado pela função demanda. Então nós podemos aí começar a montar a resolução do nosso exercício, começando pela determinação da função receita. Perceba que a nossa receita vai ser uma função em termos da quantidade X, que vai ser o preço P, que é dado aqui na função demanda, que é 100 menos 2x, vezes a quantidade Q. A quantidade Q é dada aqui pela variável X, vezes X. Então a nossa receita em termos de X, ela vai ser 100 vezes X, 100x, menos 2x vezes X, menos 2x quadrado. Perceba que a nossa receita é uma função quadrática, né? Uma função de segundo grau, né? Uma função polinomial de grau 2, cuja parábola é concavidade voltada para baixo. Então ela tem um gráfico, uma concavidade voltada para baixo. Se eu tenho a receita e tenho o custo, eu posso achar o lucro. Então o nosso lucro L, que também vai ser uma função da variável X, vai ser a receita, que é 100x menos 2x quadrado,
menos o custo, então menos o custo, abre parênteses, o custo é 500 mais 3x. Então o nosso lucro em termos da variável x vai ser 100x menos 2x² menos 500, né, mais com menos menos, né, mais com menos menos, mais com menos menos, menos 3x. Colocando essa equação em ordem, então nós temos que o nosso lucro em termos da variável x ele vai ser menos 2x² menos 2x² mais 100x menos 3x, então mais, né, positivo, 100x menos 3x, mais 97x, tudo isso menos 500. Perceba que o nosso lucro ele tem a mesma forma, né, a mesma forma da função receita. A função receita é uma função polinomial de grau 2, né, o gráfico dela é uma parábola de concavidade voltada para baixo, menos 2x². O lucro também é uma função polinomial de grau 2, o gráfico dele é uma parábola, o gráfico do lucro, de concavidade voltada para baixo. Teria mais ou menos esse aspecto. Perceba que o lucro vai ter um gráfico parecido com esse. Nós vamos ter aqui um eixo x, o eixo y representando o lucro, né? Lembra que quando x for igual a 0, 0² vezes menos 2 é 0, 0 vezes 97 é 0, sobra esse menos 500, que é o seu custo fixo, né? Lembra, se a quantidade vendida é 0, você não tem receita e nem lucro, né? A receita é 0, o lucro é 0. E o seu custo fixo se transforma em prejuízo, você tem um custo para pagar. Então esse custo aqui, ele aparece aqui embaixo. O gráfico é uma parábola de concavidade voltada para baixo, que é crescente, atinge um ponto de máximo e começa a cair. Então esse é o gráfico da sua função lucro. E perceba que ela tem um ponto aqui que é o seu ponto de máximo, né? É nesse ponto aqui que nós vamos descobrir a quantidade que nos dá o preço que maximiza o lucro. Perceba que nesse ponto de máximo aqui, eu vou ter uma quantidade x que me dá o maior lucro possível. E tendo a quantidade x que maximiza o lucro, da quantidade, eu jogo na função demanda, né, já que a demanda é função de x, e acho o preço que maximiza o lucro. Bem, esse é o vértice da parábola, né? E lembra que as formulazinhas do vértice, né, o x do vértice é menos b sobre 2a, e o y do vértice é menos delta sobre 4a. Então são as formulazinhas do vértice da parábola. Que esse ponto aqui é o vértice da parábola, né? O ponto de máximo da parábola. Pode usar derivada também? Pode. Se você sabe derivada, você pode derivar, né? Deriva a função lucro, acha uma função de grau 1 aí, iguala a zero, né? Você vai estar igualando a zero, usando a reta tangente horizontal aqui, e vai achar o x do ponto de máximo também. Vamos usar o x do vértice? O nosso x do vértice é o x que nos dá o maior lucro possível, né? Que vai ser menos b, o b é 97, dividido por 2 vezes a, o a é menos 2. Menos com menos dá mais, né? Então isso aqui é igual a mais 97 dividido por 4, que é igual a 24,25 unidades. Tendo a quantidade que te dá o maior lucro possível, nós vamos na função demanda. Lembra que a demanda nos dá o preço P em função da quantidade X, que é igual a 100 menos 2 vezes X, que no caso o X eu vou usar o X que me dá o maior lucro possível, que é o 24,25. Isso aqui vai ser igual a 100 menos, né, 24 vezes 2, 48,5, que é igual a 100 menos 48,5, que é igual a 51,5 unidades, né? 51,5 unidades é um preço, né? Pode ser 51,5 reais por unidades produzidas, né? Então 51,5 seria a resposta desse exercício, certo?
Espero ter entendido a resolução, ter gostado. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.